Então vamos passar para a nossa parte de análise exploratória. Então, o que nós vamos criar aqui agora? Lá no FBRF, nós temos algumas colunas, né? Então, eu quero agora analisar essa performance de todo o campeonato até hoje. Hoje são 31 de agosto, né? O último dia do mês de agosto. Então eu quero analisar agora total de gols sem os pênaltis, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma coluna, né? Tá vendo aqui, ó? Gols menos pênalti. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada total gols, que vai pegar o nosso data frame, que é o série A. Dentro da coluna gols menos pênalti, vou fazer uma soma e eu vou printar todos os gols que tem até agora, né? Lembrando que o FBRF ele tem um delay. Nós tivemos jogos agora, ele tem um delay, possivelmente, quando você rodar, vai estar diferente a quantidade de gols aí. Mas nós estamos analisando agora, tá bom? Então aqui nós vamos calcular, né, essas quantidades de gols. Agora nós vamos calcular a quantidade de gols com pênalti. Mesma coisa, total pênalti gols, série A. Nós vamos pegar a coluna de pênaltis, vamos somar e vamos printar a quantidade. Só tivemos 42 gols de pênaltis, né? Agora nós vamos somar aqui a quantidade total de pênaltis tentados, né? Então foram 54 gols de pênaltis tentados, converteram apenas não, né? Converteram 42. Então agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos rodar aqui, nós vamos fazer um mapa de pizza demonstrando os gols, né? Então aqui eu vou chamar um gráfico de pizza, muito tranquilo, você vai ver que muito tranquilo vai aparecer, né? Então o que nós vamos fazer? Esse gráfico de pizza, ele tá aqui, ó. Lá no nosso treinamento avançado, nós vamos criar também só visualizações. Vocês vão ver que as visualizações top que eu costumo fazer no LinkedIn, essa visualização que eu fiz sobre a análise do Atlético Cruzeiro, vai estar tudo lá. Vocês vão ver que vai ser muito top, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então nós vamos rodar, a gente poder ver o nosso mapa de conversão. E o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós estamos pegando todas essas variáveis que nós acabamos de criar, tá vendo? Ó? Então, a quantidade de pênaltis tentados menos a quantidade de gols. Então nós vamos plotar, né, a quantidade de pênaltis que não foram feitos contra a quantidade de pênaltis que foram feitos. Então aqui, ó, conversão de pênaltis na Série A. Então nós tivemos 22% de pênaltis perdidos, 78% de pênaltis convertidos. Uma métrica até boa, né? Beleza. Nós vamos prosseguir aqui. Agora nós vamos puxar as posições únicas que temos no nosso data frame. Então eu estou indo lá na coluna de posição, eu estou puxando as posições, né? Então aqui a gente consegue ver todas as posições. E eu quero analisar a quantidade de centroavante, né? Que é o FW. Então dentro da série A, eu estou mandando filtrar e aqui está aparecendo a quantidade de centroavante que nós temos. Está aparecendo 105 linhas, quer dizer que nós temos 105 atacantes, né? FW, mas aqui nós temos outros tipos de atacante, né? Tá vendo aqui, ó? Tem um meio de campo atacante, que é o falso 9, né? Tem aquele que ataca um defensor mais atacante, né? Eu quero puxar também aqui, nós vamos puxar aqui a quantidade de jogadores estrangeiros que tem dentro perdão, a quantidade de nações que tem dentro do Campeonato Brasileiro. Então nós temos 18 nações jogando dentro do Campeonato Brasileiro. E agora nós vamos extrair os anos da coluna Age e nós vamos converter para a gente poder fazer agora. E deu um erro. Olha que legal. Vamos analisar esse erro que deu aqui agora. Então, voltando aqui, pessoal.
Então, nós vamos analisar a quantidade de nacionalidades, né? Então, aqui nós estamos rodando o NumPy, que ele vai pegar a quantidade dos valores únicos da coluna nações. Então, nós vamos rodar. Ele contou 18 nações diferentes, né? Então, agora nós vamos colocar a maior quantidade de jogadores pelos continentes, pelos países, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agrupar na coluna chamada nacionalidade. Nós estamos criando uma nova variável que ele vai pegar, vai fazer um group by, ele vai agrupar todos os jogadores da coluna nações, ele vai pegar essa quantidade e vai fazer essa contagem e vai fazer uma classificação dela. E nós vamos criar também um gráfico. Vamos rodar? Ó, as top 10 nacionalidades na Série A. Então, de jogadores brasileiros, nós temos 514, estamos jogando no Brasil, né? Mas aí, nós temos 49 da Argentina, 30 do Uruguai, 20 da Colômbia, e por aí temos 4 espanhóis. Olha que legal. Aí, o que a gente pode fazer? Eu quero remover os brasileiros, né? Porque eu sei que nós estamos no Brasil, a quantidade maior vai ser brasileira, mas eu quero saber quais que são os países excluindo o Brasil. Vamos rodar? Aí, ó. Então, nós temos um angolano, que aqui não apareceu porque era top 10, né? Um angolano, 4 espanhóis, um chileno, ó, 6 chilenos, 6 equatorianos, 8 venezuelanos, 8 portugueses, né, de Portugal, e por aí vai. A maior nação que nós temos é a Argentina, que tem 49 jogadores. Muito legal, né? Então agora, o que nós vamos fazer? Os clubes agora, eles estão na modalidade SAF, né? E como você sabe, toda empresa, ela visa lucro, porque senão ela quebra. Qual que é a maior forma que um time de futebol tem para alavancar sua receita? Formando jogadores e vendendo jogadores novos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise de dados, tentando enxergar quais são os clubes que têm a menor quantidade de jovens, né? Não é isso, mano. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora analisar, né? Nós vamos analisar agora a quantidade a quantidade máxima de jogadores dentro das equipes, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o Top Clubes, nós criamos uma variável chamada Top Clubes. Da Série A, nós vamos pegar na coluna Squad, nós vamos contar e vamos pegar o Top 5, tá bom? Então, vamos plotar aqui. Então, o Juventude é a equipe que tem mais jogadores, 41, seguido pelo Fortaleza, 39, o Sport Recife, 37, o Botafogo, 36 e o Vitória, 35. Esses aqui são os 5 clubes que têm mais jogadores dentro do seu plantel, tá bom? Agora, nós vamos fazer ao contrário. Os times que têm menos jogadores no seu elenco. Então, o time que tem menos jogador no elenco é o Bahia. Tem apenas 20, olha, elenco muito curto, né? 27. O Mirassol tem 30, o Bragantino 30, o Ceará 31 e o Flamengo 31, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, o Juventude tem 10 jogadores a mais do que o Flamengo. Olha que legal, né? Voltando, então, presta bem atenção. A SAF, a tendência da SAF é uma empresa, toda empresa visa lucro, né? Então, a empresa visando lucro, o que ela vai querer? Ela vai querer aumentar a sua receita. Então, os times de futebol, para que eles possam aumentar a sua receita, o que eles fazem? Forma jogador e vende jogador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora uma análise identificando a quantidade de jogadores que nós temos na Série A. Então, os abaixo de 20 anos, os entre 20, ou melhor, acima de 20 e até 25, os acima de 25 e até 30 e os acima de 30, tá bom? Então, o que nós vamos fazer?
nós estamos criando aqui essa variável. Essa variável vai receber o nosso data frame, que vai pegar a coluna age e vai pegar todo mundo que está abaixo de 20. Aqui nesse intervalo entre 20 e abaixo de 25, nesse intervalo entre 25 e abaixo de 30 e nesse intervalo acima de 30. Então a gente roda. E agora nós vamos plotar também um gráfico, né? Um gráfico de pizza, para entender a distribuição dentro do campeonato. Então vamos rodar? Olha que interessante, olha que dado interessante. Então hoje nós temos apenas 6%, né, de jogadores abaixo de 20 anos. Nós temos 25,6% de jogadores entre 20 e 25 anos. Nós temos 31% de jogadores acima de 30 anos e 35,9% de jogadores entre 25 e 30. Então, exatamente nessa métrica que nós temos a maior quantidade de jogadores dentro do nosso Brasil. Então, o que nós vamos fazer? Né? Como a SAF visa vender jogador, então nós vamos filtrar agora pelos jogadores abaixo de 20 anos e nós vamos fazer essa contagem por clube e nós vamos entender agora qual é o clube, quais são os clubes, né, que tem mais jogadores abaixo de 20 anos. Olha que dado interessante. Internacional e Santos tem apenas 5. Palmeiras e São Paulo tem apenas 4. Fluminense, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro e Vasco tem 3. O Atlético, Grêmio, Sport, Bahia 2. O Red Bull, Bragantino e Vitória apenas 1. Interessante, né? Interessante. Então agora, o que eu quero fazer? Nós queremos ver quem são esses jogadores abaixo de 21 anos dentro do Inter, né? Que é o maior que tem aqui. Vamos puxar? Então aqui nós temos o Gabriel Carvalho, tem 18 anos. Ricardo Martins tem 19. O Luiz Otávio, 18. O Raikkonen, deve ser assim que fala, né? 17 anos. E o Iago, com 18. Olha que legal. Vamos puxar do Palmeiras. O Palmeiras tem o Luiz, tem 19. O Riquelme, 18. O Luigi, que é um bom jogador, 19. O Estevão, o Estevão ainda tá marcando aqui, tá vendo? Mas o Estevão já foi vendido já pro Chelsea. O FBRF tem que tirar o Estevão lá dessa relação, porque ele não está aqui mais. Vamos analisar o Botafogo? Ó, o Botafogo tem o Jordan, 19. O Ruguinho tem 18. E o Álvaro também 18. Vamos puxar o Atlético, que é um SAF. Tem o Matheus Izep, que é muito bom esse garoto. E tem o Ivan Roman, que é uma promessa do Chile, né? Os dois com 19 anos. Inclusive, o Ivan Roman, ele é convocado direto para a seleção lá do país dele. Muito legal. Bom? Então agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos continuar, né, dentro da nossa análise. Nós vamos analisar agora por média de anos de dentro dos clubes, tá bom? Então nós vamos criar agora um gráfico muito, muito, muito legal, né? Um gráfico poderoso chamado Boxplot. O que esse Boxplot ele faz? Ele vai mostrar para nós as características de todos os jogadores dos times. Olha que gráfico maravilhoso que foi plotado agora, né? Então, nós podemos ver as médias das idades dos clubes. Olha que interessante. O Red Bull Bragantino tem como média de idade 24,2 anos e o Fortaleza tem a sua média 29,3 anos, né? A gente vê essas médias, né? A gente consegue ver alguns casos interessantes, né? Por exemplo, tá vendo como é que essa perna tá muito alta aqui? Possivelmente aqui é o Fábio, né? Excelente goleiro. O Fábio já tá lá, tá bem avançado em idade. Tá vendo esse gráfico aqui? Nenê, né? Nenê tá no Juventude, né? Quase eterno lá. Muito legal, muito legal.
Então esse gráfico ele mostra para nós, né, essa linha do meio da caixa é a mediana, né, que é 50% dos jogadores estão nessa média aqui de 29,3 no caso do Fortaleza e 24,2 no caso do Bragantino. Se a gente for pegar os 4 times que mais, que a idade ela é menor, né? Tá aqui o Galo com 26, o Botafogo com 25,8, o Palmeiras 25,2 e o Bragantino 24,2. Se a gente for ver, a ideia do Bragantino de fato é essa, né? De revelar jogador, vender jogador, fazer dinheiro com isso. O Palmeiras, o Botafogo e o Galo, por serem SAF, eles estão nessa toada de jogadores mais novos para poder fazer essa revenda, né? Engraçado que a média do Santos está bem alta, né? 28. A gente fala dos meninos da Vila e tal, né? Tá uma média aqui bem alta, né? Então, esse gráfico ele sempre nos permite comparar a distribuição de idade com todos os jogadores do time de uma vez só, né? Então a gente pode ver quem tem os elencos mais jovens e os elencos mais novos. Aqui dava para a gente poder fazer uma outra análise, né? Que possivelmente nós vamos fazer lá no nosso curso, fazendo um cruzamento entre a média de idade dos jogadores com a quantidade de lesões. Né? É claro que outras coisas vão influir, tipo quantidade de jogos, quantidade de treino, tipo do campo, viagens, tudo isso faz um desgaste, né? Aí a gente pode fazer todos esses cruzamentos e identificar, né? Se por acaso as lesões estão acontecendo, por quê? Porque o time é mais velho? Sim ou não? Né? A gente pode ver se por acaso é quantidade de viagens, se é questão de gramado, se é questão de jogos, quantidade de jogos, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui esses times aqui, ó, time do Palmeiras, time do Botafogo, time do Atlético, são times novos. Porém, o Atlético está em 3 competições, igual o Fluminense, tá? Em 3 competições. É um time que viaja muito, Na data FIFA, que o time poderia dar uma descansada, tem muitos selecionáveis, né? Que é o caso do Flamengo. O Flamengo tem 2 competições, já é um elenco um pouquinho mais velho, porém tem muitos jogadores convocados. Seleção brasileira e seleções sul-americanas. Então acaba dando um desgaste, né? Vamos voltar para a nossa análise aqui. Então, agora, o que nós queremos fazer? Nós vamos fazer agora essa média para identificar quais que são os times, transformar esse dado aqui em uma tabela, né? Então, nós vamos pegar aqui o time com a idade mais avançada é o Fortaleza, 29,36, está aqui, né? E o time com a menor idade é o Bragantino, 25,3. Aqui está 24,1, já arredondou, né? 25, 24,3. Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer também. Nós vamos pegar aqui a idade mediana da nossa liga, né? Do futebol brasileiro. Então, nós vamos transformar esse data frame aqui em DF Medians, né? Nós vamos pegar toda a lista de times, nós vamos pegar pelo clube e pela média de idade, né? Que nós criamos. Nós vamos criar essa coluna aqui, tá bom? Então, a idade média da liga. Nós vamos criar e nós vamos plotar esse gráfico para saber qual que é a idade média da Liga Brasileira, se é uma idade muito avançada ou não. Então nós plotamos esse gráfico está mostrando para nós que a média da Liga é 27,6, que é a média da nossa Liga, né? A gente pode ver aqui que a menor quantidade é o Bragantino e a maior é o Fortaleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós continuamos na nossa análise exploratória de dados, tá bom? Nessa análise, nós vamos identificar os top 3 mais jovens e os top 3 mais velhos. Já está aqui, mas nós vamos dar uma destacada neles, tá bom? Então, nós vamos rodar. Olha que interessante. Então, o Fortaleza, o Mirassol e o Fluminense, né, são os elencos com a idade média mais alta, e o Botafogo, o Palmeiras e o Bragantino são os que têm a idade média mais baixa, a mediana, né? A mediana mais baixa. Dado interessante esse aí, né?